Bem-vindos à nossa quinta live. Vamos falar hoje de hábitos saudáveis e o cacau, a cura do físico e do emocional. Sejam todos bem-vindos os que podem assistir nesse momento, os que vão chegar depois. E vamos chamar aqui a Aline, que é a nossa convidada de hoje, para falar, para nos contar um pouco da sua experiência sobre os hábitos. Entrando aí, vão chegando, sejam todos bem-vindos. Muito bem, bom Bom dia. dia, Tudo bom bem? dia mais uma vez. Tudo certo? Tudo bem, Que bom, bem-vindo então, para obrigada. compartilharmos um pouquinho das nossas experiências, né, Aline, com as pessoas que forem chegando depois e para a gente ir passando algumas experiências que talvez sirvam para as pessoas que cheguem aí e possam aproveitar das nossas experiências para cuidar do seu corpo físico, mental, que somos um conjunto. Quando eu falo dos nossos corpos, eu lembro da matriosca, né, a boneca russa, que a gente vai abrindo, são várias camadas. Então, nós também somos assim. E por isso que a gente precisa ir cuidando de todos eles. E os nossos pensamentos influenciam muito no nosso físico, né, o nosso emocional. Então, a importância de sempre manter a prática do exercício físico, a boa alimentação, e por isso que a gente vai falar de um superalimento aí, do cacau, né, Aline? Isso. Então, bom dia a todos, né, que podem assistir ao vivo, né, também para quem vai assistir depois, né, que muita gente acaba assistindo depois. Primeiro comentar, assim, sobre a live da semana passada, né, que teve bastante repercussão, né, o pessoal acaba vendo depois, daí tu chega num lugar, a pessoa diz, bah, assisti tua live, né, e teve um insight disso, já te pergunta alguma coisa, e o cacau é um tema que vem sendo trazido bastante questionamento sobre, né? O pessoal vê que eu estou tendo o hábito, né, de consumir o cacau e aí começaram a perguntar, né, querer saber mais. E eu disse, então vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho sobre, né? Uhum. Também queria comentar com o pessoal e algumas vivências pessoais, obviamente, né, que tudo que eu estou relatando é sobre a minha experiência pessoal, né, não é uma recomendação, faça isso, esse é o caminho, porque eu acho que cada um vai encontrar o seu, né, mas é o que funcionou para mim e é o que tem funcionado e tem dado certo. Então, acho que é por isso que aí a gente acaba, as pessoas acabam perguntando primeiro, né, e depois tu acaba compartilhando. Então, acho que é sobre isso, né. Então, Com certeza. ontem eu tive com umas trocas muito interessantes, né? Que eu fui naquele evento do Mentes Conectadas. E como é bom, né? Tu chegar num ambiente que tu encontra muitas pessoas com a mesma vibração, assim, a mesma energia, né? De troca, de contar sobre experiência de vida, o que deu certo para si. E acho que foi o que mais ficou latente, assim, para mim. Seja autêntico e o teu caminho não é o caminho do outro, né? Então, o que eu compartilho aqui, né, como eu já falei, é sobre a minha jornada, né, que funcionou para mim. E eu acho que quando a gente começa a falar sobre o que dá certo para nós, sempre vai acabar conectando com alguém, né? Sim, Como aquilo que nós já conversamos um pouquinho semana passada. É um momento parecido do que alguém está passando, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente consegue contar algo que vai motivar outra pessoa a melhorar, ter hábitos melhores, né? Então, assim, para falar um pouquinho sobre o cacau, né? Essa minha jornada com o cacau tá completando agora 3 anos, né? Que começou lá em 2022, né? Quando estava num processo ali de fim de pandemia, né? Um pouco desconectada, né? Aquela realidade de não poder estar tão perto das pessoas, né? E passando por processo, né? De relacionamento terminando ali, desgastado, enfim. E aí eu entrei numa introspecção bem grande e uma busca por resposta, uma busca por um sentido maior, né? E aí surgiu o cacau, e eu acabei fazendo uma vivência, né, de 21 dias, né, para conhecer, né, porque o que que é o cacau, né? Eu sentia na época que eu estava precisando me nutrir. Eu estava com o corpo extremamente inflamado, né? Eu venho de uma época ali, né, nesse período aí, 2022, eu acredito que eu estava com 5 a 7 quilos a mais,
Então eu estava bastante, e assim, não era nem pelos quilos, porque ninguém dizia, tu tá acima do peso. As pessoas conviviam normalmente, né? Uhum. Eu hoje confesso que eu não percebia na época, né? Eu não estava me dando por conta. A única coisa que me mostrava que algo não estava bem era a questão das dores que eu tinha. Eu estava com o corpo extremamente inflamado, né? Então eu tinha muita dor nas articulações, muita falta de disposição, né? Então é aquela coisa assim que tu percebe, algo não tá legal, não tá, né, não tá fluindo, não tá dando certo. E aí eu comecei a ir em busca de alternativas, né? Dentro das que eu Uhum. já participo, né? Eu já participava do grupo de conhecimentos sistêmicos, né? Que aí tu vai entendendo vários processos internos. Aí eu participava nesse grupo, né? A gente tanto participa como estudo, como também participa como voluntário em constelações. Então, assim, cada pessoa ali que tu acaba conhecendo, cada vivência que tu participa, tu tá curando algo teu também, né? Com Então, certeza. a partir dali, eu comecei a buscar muito dentro desses estudos também de neurociências, mudança de hábitos, né? E a partir daí que eu começou a surgir, né, essas alternativas. Uhum. E aí o cacau, para mim, foi uma conexão muito forte, porque ele fala muito sobre o coração, né? O cacau tem tudo a ver com a cura, né, do coração. Tanto que hoje aqui o meu pingente, né, é de coração, porque é um símbolo que faz muito sentido para mim desde sempre, tem muito a ver comigo, né, com a minha Uhum. essência, e algo também que eu vim para superar, né, a cura do coração, né, porque por muitos momentos eu me fechei, né, fiquei mais fechada para a vida, para as pessoas, enfim, né, por causa de vivências, né, vivências dolorosas que a gente passa, que isso também já comentei um pouco semana passada, mas acho que a partir daí a gente vai buscando, né, o foco é buscar alternativas para se melhorar, né, como pessoa, enfim. E aí, a partir daí, surgiu o cacau e o que que me estimulou a conhecer, né? Então, assim, o cacau, falando um pouquinho sobre ele, né? Ele é um super alimento. Então, daí já me interessei porque eu buscava nutrição, né? Era Uhum. isso. Eu comecei a buscar também alguma coisa de suplementação, mas eu queria algo que fosse o mais natural possível, né? Que é dentro Claro. da minha abordagem que me interessa, assim, né? O mais natural possível, né? Que até ontem na palestra foi falado, né? Teve uma médica também que ela está nessa linha de usar a medicina como uma alternativa de bons hábitos e Uhum. não só medicar, né? Claro. Ela disse que ao longo da carreira dela, ela foi medicando muito e ela viu que não sanava, não resolvia. As pessoas cada vez precisavam de mais remédios para dormir, um para acordar, um para isso, um para aquilo. E aí, né, que vida é essa, né? Então ela Sim. disse que entrou muito em conflito, né, com a medicina, pensou em desistir, até que ela conheceu esse outro lado, né? Vamos usar a medicina, né, como prevenção, como bons hábitos. E essa é muito a linha que eu penso também. Então, a partir daí, eu fui estudar um pouco sobre o cacau, né? Então, ele é um super alimento, ele vai te trazer a vasodilatação, então, assim, todo o teu organismo vai funcionar melhor, né? Ele vai te nutrir, ele tem muito magnésio, né? Ele tem os flavonoides, eu até algumas coisas eu anotei, né? Porque, obviamente, não é minha área, né? É Sim. química, médica, até eu tenho bastante contato com o Maurício da Matea, né, que é o meu fornecedor do cacau, e ele fala disso com propriedade 100%, porque ele vive isso, né, a vida dele é isso, ele é engenheiro químico, então ele fala mais Formação sobre dele é. isso. Mas assim, o que eu posso passar sobre o cacau? Ele vai te nutrir, ele Uhum. vai regenerar o teu corpo, ele vai passar como se fosse um scanner, né, e as tuas células de defesa vão ser ativadas para ir aonde tu está precisando, né? Então, assim, o magnésio, ele, pelos meus estudos, né, pelo que eu sei, ele é responsável por 300 funções do organismo, né? Então, Tanto a parte cognitiva, quanto a parte muscular, a parte cardíaca, né? Ele tem também compostos, né, a teobromina, a andamina, que vai te dar a sensação de plenitude, então tem tudo a ver com isso do bem-estar, né? Que às vezes a gente busca através do exercício, ou né, quem não está tão desperto busca através de comidas gostosas, né, coisas que te deem prazer, né? Só que às vezes esse prazer imediato desses alimentos não tão saudáveis, ele te traz o prazer, mas ele não te traz a nutrição, né, o lado positivo para o teu corpo.
Então eu fui buscar uma alternativa que trouxesse mais disso, né? Uhum. E a partir do momento que eu comecei, né, a consumir o cacau, no início a gente estranha um pouco, tá? Isso é importante falar, porque as pessoas, quando ouvem falar sobre cacau, elas acham que vai ser algo doce, né? Que vai ser um chocolate, né? Então isso a gente já tem que desmistificar, né? O cacau, né, esse consumível, né, ele é bebido, né? Vem em barra, tá? Hoje também ele já tem outras formas, tá? Que ele vem em pó granulado também, já tem outras alternativas, mas sempre tem que ser 100% orgânico, natural, de uma fonte confiável, né? Que não tem agrotóxicos, obviamente, porque senão já perde o sentido, né? E eu até tenho que mostrar, vou aproveitar e vou mostrar que eu tô com o meu cacau feito aqui, para mostrar um pouquinho para as pessoas como que ele é, né? Ai, Olha, que ele é um delícia. líquido, tá lindo. E olha a Uhum. xícara que eu Ah, tenho aqui hoje, né? Que eu fui à procura de uma xícara que combinasse com o cacau, e essa aqui é uma xícara super artesanal e orgânica, né? Da Lite Cerâmica, que agora a gente tem a sorte de ter aqui em Nova Prata, né? Que ela vem lá de Morro Reuter. que E legal. isso, ela é maravilhosa, né? Uma artesã. Ela é arquiteta de formação, mas ela se especializou nessa área e tem tudo a ver com arquitetura, né? Porque é umas cerâmicas que vão, né, embelezar a casa também, né? Claro. Então, o cacau, ele é feito assim, ele é a barra, né? Que ele vai ser cortado, né? E vai ser feito com água, né? Então, eu hoje, como que eu utilizo ele? Eu utilizo ele para substituição do café. Porque eu fui percebendo também que eu estava com uma tendência à anemia, e hoje, né, já se fala muito que o café, ele diminui a absorção dos nutrientes. Então, né, a gente acaba, acordei de manhã, vou tomar um café. Tu come ali algo que vai te nutrir, né? Frutas, ovos, alguma coisa do gênero, né? E tu toma um café preto junto. E aí o café, né, muitas vezes não é de boa qualidade, né? Enfim, a gente não tem, às vezes, muita procedência, né? E Uhum. aí a gente acaba percebendo, né, que tu tá prejudicando. E aí eu sigo muitas pessoas da área da medicina integrativa também, né? E Sim. até um médico que eu sigo, ele sempre diz assim, o principal é deixar de atrapalhar o corpo. Então, a partir do momento que a gente conhece mais, né? Então a gente vai achando essas outras alternativas, né? Que foi que eu encontrei. Então, acho que a Monique ali está perguntando, né, Aham. sobre o horário para consumir, né? Até assim, tem formas de fazer o cacau, tá? Para quem vai consumir, querer consumir diariamente, como é o que eu faço, eu sempre recomendo fazer ele bem mais fraquinho, né? Até porque, assim, como ele é super alimento, ele vai ter bastante nutrientes e vai ter bastante gordura também. Então, a gente não pode também E exagerar, que né? Então, para dia a quantidade dia, seria, Aline, então? de 5 a 10 gramas para dia a dia, assim, tá? E Ai, também pouquinho. tem o lado do cacau cerimonial, né? Que geralmente é feito para quem quer iniciar nessa jornada do cacau, né? Que aí também é feito em roda de mulheres, né? Que eu também já participei dessas vivências de rodas de mulheres. Eu participei também em novembro agora do Retiro de Mulheres, que eu falei um pouquinho semana passada, né? Então, Sim. acabei também conduzindo a roda de cacau, né? Mas então, assim, para dia a dia, né? Para quem está perguntando, o melhor horário. Para mim, o que mais funciona é pela manhã, porque ele vai te dar uma energia, tá? O que o cacau traz para mim? Ele traz energia, é uma energia semelhante do café, mas ele não tem aquele pico que o café traz, né? O café te dá um pico de energia e depois tu cai lá embaixo. Baixo. E tu Uhum. precisa outro café. E o cacau não, ele vai sendo, né, absorvido pelo organismo um pouco mais lentamente, né? Se tu tomar ele em jejum, ele vai te dar mais potência, e se tu tomar ele junto com o alimento, ele vai ter uma absorção mais lenta, né? Então, Uhum. é com o passar das horas ali que ele vai te dando essa energia. E o que ele traz? Como vai melhorar a tua função cognitiva? Ele vai te trazer foco, vai te trazer clareza, vai te trazer mais disposição. E foi isso que eu comecei a perceber. Então, por isso que para mim começou a fazer muito sentido, Por né? isso a cura do físico e do emocional, né? Porque ele trabalha, atua no todo. Isso, é. Para quem gosta, né, dessa área mais holística, né, que também é a nossa área, né, eu não divulgo muito, mas eu vou te dizer o quê? 70, 80% holística, né? E o resto é só o resto, né? Mas, assim, a gente é feito de várias partes, né? E eu, desde muitos anos, né, eu venho nessa busca.
E então a gente vai encontrando as coisas que fazem sentido para nós, né? E Uhum. hoje eu falo assim com muita naturalidade, porque para mim me trouxe um brilho diferente o cacau, sabe? Me trouxe uma conexão, me trouxe uma potência, uma vontade de viver, mais vontade Uhum. de viver, mais disposição. Então, acho que para mim, quando eu falo, as pessoas acabam, né, se interessam, porque é uma coisa que eu falo tão empolgada que isso Fala acaba com amor, passando. né? Isso, Fala desde o coração, já que ele atua no coração, expande. Então, esse amor se isso, amplifica e as pessoas acabam captando. E a isso. Tamara está perguntando aí, Aline, você poderia conduzir uma cerimônia de cacau aqui para nós em Nova Prata? Olha aí. Isso, tá nos planos, né? Tá nos planos, nós estamos, né? Como o pessoal começou a me perguntar sobre o cacau, né? Eu comecei a aí pensando, né? Alternativas, como, mas daí eu não tenho espaço, onde é que pode ser, com quem, isso e aquilo. E aí as pessoas também foram se interessando e as pessoas começaram a me convidar. E isso é uma coisa que te traz o sentido, né? Claro. Quando as coisas começam a se encaixar, né, Ivete? Eu Sim. acho que é sobre isso, né? Nós estamos numa jornada, acho que bem assim, né? Nas últimas, vou te dizer assim, começou ali em novembro, Uhum. com o meu retiro de mulheres, né? Começou a se fortalecer mais esse caminho. E a partir disso foi só expansão, assim, nesse sentido, né? Que eu comecei a. Porque antes eu fazia, eu não falava, não contava, né? Então as pessoas não sabem, né? Claro. E às vezes tem pessoas também que ficam, o que que é isso? É tabu, é cerimônia, é alucinógeno. Não, gente, cacau não é Calma. nada disso, tá? Se vocês estão esperando isso, desconsiderem porque não é. Ele é Procura outra só coisa. sobre. É outra coisa, é outra coisa. Então, assim, ó, o cacau, ele é uma fruta, né? Não sei se vocês já viram, quem não viu pode pesquisar na internet, né? Ele é um Sim. fruto. Eu tive também a bênção de estar com ele presença, né? Eu fui para a praia em novembro, um pouquinho antes do retiro, e eu entrei no mercado e a primeira coisa que eu vi foi a fruta do cacau. E eu disse, Nossa, não quero nem saber, vou comprar, vou abrir, vou olhar, vou pegar, vou experimentar, né? que legal. Porque o chocolate em si, ele é feito da amêndoa, da semente do cacau. Então as pessoas pensam, não, mas a fruta é branca, como é que fica preta? E aquela coisa toda, né? Então, obviamente que é um processo longo, tá? Tem um processo de fermentação que passa essas sementes, essas amêndoas, elas têm por fora aquela polpa molinha, né? Que é a manteiga do cacau, que eles chamam. E aí ela passa por um processo ali de fermentação, depois ela passa pela secagem, depois ela vai ser moída, enfim, esse é o processo aí, já quem pode falar com mais propriedade é o Maurício mesmo, porque é ele que faz. O cacau, né, ele vem, alguns da Bahia, mas esse que eu consumo, ele é de Rondônia, de uma região específica, que daí o Maurício se conecta com essa região, ele conhece os donos, é tudo feito orgânico, né, então é tudo bem De dentro confiança. desse propósito de confiança, né? Então, eu vou tá trazendo ele também, né? E sobre o que a Uhum. Tamara perguntou sobre as rodas, né? Sim, podemos fazer, claro, por que não? Vamos lá. Porque eu acho que é algo que as pessoas precisam muito, né? Aonde eu vou, eu ainda vejo muitas pessoas que estão, né? A gente até falou ontem, foi falado ali na palestra, né? As pessoas estão num ritmo muito acelerado, né? E acabam se desconectando, né? Da Da essência. essência. E aí fica aquele vazio, fica aquela coisa, e às vezes foi falado lá também, a gente acaba preenchendo com outras coisas, né? Com excessos de outras coisas. Ou é muita comida, ou é Muito muita açúcar. festa, ou é muita bebida, ou é muita. Enfim, Açúcar. né? Açúcar, principalmente, porque ele te dá essa sensação de preencher, de afeto, mas não é aquele afeto real, né? Não, Então, ele passa rapidinho. passa rápido e depois precisa mais e mais, e aí vai te descompensando o organismo. Isso. Então, assim, o que mais me encanta sobre o cacau é que ele tem tanto esse lado do nutrir quanto o lado do sentir, né? E para quem vai nessas rodas, né? Para quem quer conhecer mais essa área da holística, o cacau também tem muito a ver com música, com dança, porque quando tu te preenche desse produto, né? Vamos dizer assim, mas Desse alimento. desse alimento, tu vai te preencher dele, tu consome ele e essa vasodilatação vai te fazer o teu coração expandir também, teu chakra cardíaco, e a tua energia vai expandir.
Então, ele te traz movimento, ação. É isso que traz, e é isso que eu senti na minha realidade, assim. Uhum. Então, dentro de rodas, ele é sempre um casamento com dança, com música. Que o Uhum. que que ele faz? Tirar a nossa rigidez, né? Quem trabalha em empresa, por exemplo, né, tá acostumado ali o dia inteiro sentado. Cara, isso não é da nossa, não é orgânico, não é nosso natural. Sim. A gente foi feito para estar em movimento, né? Então, Uhum. assim, que bom que a gente consegue perceber, se dá por conta, e que bom que as pessoas também estão buscando, né? Uhum. Essas vivências, essas práticas, né, de se reconectar. E mesmo que seja assim, em algum momento, né, um final de semana que tu faz ali uma roda, uma noite, enfim, que tu faça, né, se encontra, ou tu começa a adotar esses hábitos, para mim, assim, a mudança é real. Então, a partir do momento que eu comecei a usar o cacau, né, com esse respeito também, né, Uhum. porque querendo ou não, Claro. toda planta também é uma medicina, né? Da onde vem a Sim. medicina? Claro. Né? Antigamente, como que era, né, as coisas? Era tudo na base das plantas. E, aliás, hoje ainda é. Só que existe muita coisa química, Uhum. e aí a gente adotou como se o normal fosse o químico e o estranho é as plantas, né? Sim. Então, olha como a gente acabou se descompensando um pouquinho, né? De E tudo é um isso. alimento super antigo, né, ali, né? Desde os maias, dos astecas, é lá E dos povos como a originários. gente diz, né? O cacau é É. ancestral, né? Antigamente isso fazia parte da vida deles, né? Eram hábitos. Assim como tem, né? Os indígenas que têm seus rituais, né? Uhum. Ali os maias e os astecas tinham os deles, e o cacau fazia parte, né? E o cacau, ele é conhecido como a deusa, a mama cacau, né? Que eles chamam. Essa parte, né? Obviamente que isso é para uma coisa mais de retiro, né? Eu não quero Sim. entrar nessa visão tão holística, mas também eu sei que ela vai vir, né? Aos poucos Claro. ela vai surgindo, né? Sim. Mas isso daí, essa explicação, né? Obviamente que ela é ancestral, então, assim, é muita conexão com os povos originários, com os nossos ancestrais, tem muito a ver com amorosidade, então, né? Mãe, cura de mãe, Uhum. né? Então, tudo isso, amorosidade, isso vai trazendo, sabe? Eu fui ficando muito mais amorosa, né? Porque antigamente eu tinha uma fachada muito Uhum. dura, né? Uma Sim. pessoa, aquela coisa, eu queria só me mostrar forte, né? Que eu conseguia tudo sozinha, aquela coisa que a gente já sabe, né? Mas isso não funciona por muito tempo, né? Então, Não. graças a Deus, voltei para minha essência original, né? Que todos nós, na verdade, né? Nós somos seres que viemos para viver em sociedade, para sermos amorosos uns com os outros, né? Para nos Então, acho que é conectarmos, né? Para fazer isso que a gente está fazendo aqui. isso. E acho que é isso que traz muita beleza para a vida, Uhum. né? Que a gente possa trazer, né? Coisas que façam bem, né? E se ajudar alguém, já acho que já é Valeu. válido, né? Acho que já vale a pena. Sim. E E também, é, fala. não, fala que eu vou tomar um golinho de água que a minha garganta tá. Eu ia te perguntar, que tu falou da medicina natural e essa tua curiosidade sobre a medicina natural. Então, conta para nós desde quando vem. Então, né? Como eu venho falando, né? Que tudo isso tem a ver com voltar para minha originalidade e minha essência, Presente. né? Na minha família, né, quando, olha, eu vou te dizer que eu acredito que eu tinha uns 8 anos, quando foi adquirido, né, meu pai comprou na época um livro de medicina natural, né, e era uma bíblia, ele era muito espesso, assim, um livro do Márcio Tempo, né, o autor. E como eu sempre tive essa curiosidade de saber mais, de aprender coisas diferentes, eu comecei aquele livro virou para mim um livro de cabeceira, imagina, uma criança com oito Manual. anos, e era um manual, né? Tu, Ivete, tu acha isso normal porque tu tem o Luiz Antônio, que é um crânio, né? Que ele Sim. estuda de tudo. Um dia é o Egito, um dia é... Bom, enfim, tu fala melhor sobre isso, Eu né? só Que vou ele... aproveitar para mandar um beijo para ele que ele está assistindo aí, mandou um bom dia, Beijo, beijo. Luiz. Bom dia. Mas o Luiz Antônio, assim, é uma criança que eu sempre digo, né? Ele tem alguma superdotação, porque é uma curiosidade, é uma coisa assim que a gente fica bobo, Sim. né? Tu tem que cuidar ao conversar com ele, porque ele sabe tudo, né? Ele quer saber mais e vai pesquisar. Isso, tu tem que dar uma estudada antes de conversar É, com ele, né? Porque tu não é. pode chegar com conversas rasas com ele.
E eu, quando criança, tu imagina quantos anos, muitos anos atrás, né? Naquela época eu tinha essa característica, assim, de querer saber mais. E aí aquele livro falava sobre cromoterapia, Nossa, aromoterapia, falava sobre Ayurveda, porque daí ontem eu dei uma olhadinha no histórico lá do livro, então assim eu comecei a olhar e disse, olha, falava dos chakras. Então tu nossa, imagina, eu era combinando. criança, cromoterapia, não sei se eu já falei, Sim. argiloterapia e iridologia. E eu me lembro que na época, auriculoterapia também falava, e eu Nossa, me lembro que naquela época a iridologia me encantou, porque olhar assim a íris da pessoa e ver que cada local, né, era correlacionado a um órgão. Então, assim, eu sempre tive muito interesse por essas questões de medicina, de conhecimentos assim da medicina natural. Então, a uhum. partir daí, eu me lembro que eu até fazia até consultas na época, né? Era uma coisa assim Na incrível, escola. né? Eu levava o livro onde eu ia e eu queria ver as pessoas, eu pedia, me deixa eu ver teu olho, e vamos lá, e vamos olhar aqui, e vamos ver na orelha o que que é. E era assim, isso era o meu natural. Só que Uhum. aquilo, né, a gente vai passando o tempo e a gente acaba entrando no que é normal, entre aspas, né? Sim, Ainda mais quando tu tem uns gostos, assim, um pouco diferentes, né, do comum, aí tu acaba, né, acabei deixando um pouco de lado isso. Mas que sim. bom que isso volta, né? Uhum. Que bom que isso volta. Que bom que E você a encontrou partir o cacau para voltar, para te trazer para essa essência, né? disso, é uma jornada ali de anos, né, que vai juntando várias, né? Eu acho Uhum. que para mim um grande clique, assim, na época também, que foi tudo meio concomitante, né? Foi o cacau, foi o yoga com o Uhum. tantra, liberação de cura emocional pelo tapping, né? Sim. Aquela questão que eu falei semana passada, né? O trauma se aloja no corpo, faz muito sentido, né? O estudo das feridas emocionais, que eu também fiz na época ali do Corpo Explica, tinha um curso sobre, e ontem também foi falado na palestra, daí eu só observava, né, e dizia assim, cara, isso eu já estudei, É, a linguagem cara, isso eu já do estudei. corpo com a Cristina Cairo. Lembra que a gente Sim, foi para Veranópolis, sim, na sim, palestra dela? É. isso, e aí, assim, às vezes parece desconexo, né? Ah, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo. Mas tem uma amiga minha que também fala muito isso. Aline, tudo que tu estudou, nada foi em vão. Tudo, chega um momento que tu vai casar tudo, né? Outra coisa que eu gostava muito, astrologia, astronomia, né? A astrologia era muito forte na minha infância, era muito, muito forte. Eu comprava as revistinhas, claro que na época eu não tinha o entendimento de mapa astral, obviamente, mas eu pegava, né, o signo da semana, o Aham. signo do mês, e era muito forte, né? Então, até o ponto de eu conhecer um site que eu fazia na época, né, consultava, eu conhecia uma pessoa, a primeira coisa que eu queria saber era o dia e a hora do nascimento da pessoa, porque eu queria entender um pouco da pessoa pelo mapa astral, digamos assim. Que é o E é código de isso, né? barras, né, da pessoa, que a gente acaba sabendo quem é através da, né? Aí a gente volta no autoconhecimento, a importância de buscar as ferramentas certas para saber quem somos. Isso. Eu acho que tudo isso vai somando, né? E a Sim. gente vai se reencontrando, mudando hábitos. Então, assim, pegando de novo o gancho do cacau, né? O que que mudou para mim, né? Dentro do cacau e dentro de todos esses conhecimentos. Eu comecei a mudar os hábitos, né? Uhum. Essa mudança do café para o cacau. Obviamente, assim, né, pessoal? Também vou deixar claro que eu não tenho hábitos radicais, tá? Eu ainda consumo café, mas muito menos, né? E cada vez menos, porque aí tu já não vai vendo tanto sentido, mas às vezes, se tu me vê tomando um cafezinho, sim, às vezes eu tomo. A questão ontem, eu publiquei um sorvete e depois eu pensei, né? Bah, mudança de hábitos, né? Tomei um sorvete. Gente, a gente é humano também, né? Sim, Sorvete é uma coisa que me pega, confesso, mas hoje eu já opto por sorvete artesanal, que já uhum. é outra linha, né? Não é aquela Sim. coisa cheia de gordura hidrogenada, enfim. E eu amo de paixão o sorvete lá do país, já vamos fazer uma É, propaganda, né? Que é um sorvete artesanal, ele é argentino, né? sim, Aliás, a gente nunca comentou, né? A Ivete tá falando da Argentina, né? sim, Então, é uma live claro. internacional, inclusive. Então, assim, fazer essas escolhas diferentes. E também, às vezes, a gente pode, obviamente, comer as coisas comuns, normais, né? Não, a gente também não é radical, né? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer, né, que me promoveu essas mudanças? Me alimentar melhor, né? Essas escolhas
O ovo no café em vez de pão, para mim, funcionou demais, né? A Porque ele importância da dá saciedade, proteína, né? a proteína, ele te dá saciedade, as frutas te traz aquela leveza, uma digestão Uhum. melhor, né? O cacau daí que traz a energia e a saciedade. Vocês não imaginam quanta saciedade o cacau traz. Eu tomo de manhã o café da manhã que eu digo, né? O cacau da O manhã, cacau da tem que manhã. mudar agora o termo, né? Eu tomo o cacau da manhã, enfim, que é o café da manhã, né? Uhum. Que a gente chama comum. Sim. E chega às vezes a hora do almoço, eu não tenho fome, porque aquilo te sacia, ele te dá energia, te sacia, tu tá preenchido, sabe? Tu não precisa comer compulsivamente, tu não precisa comer até a barriga doer. Então, aquilo que eu te disse semana passada, a gente comeu 80-20, que tu falou, né? Uhum. Comer até estar 80% satisfeito, né? Sim. Então, isso foi mudando. O que que foi acontecendo no meu corpo? As dores que eu tinha foram sumindo, assim, juro, tá? Ju, Inflamações, aquelas dores, né? eu acordava de manhã, eu tinha dor nos pulsos, eu tinha dor em todas as articulações. Chegou uma época que inflamou até o meu Não. cóccix. Eu sentava para trabalhar, para editar, enfim, né? Porque eu também fico sentada, né? Em alguns momentos bastante sentada. Eu não conseguia mais sentar. E daí eu dizia, Meu, gente, imagina se eu fosse trabalhar num escritório o dia inteiro, né? que Como é que loucura. isso ia ficar? E a Sim. partir daí eu vi que só a partir da mudança de hábitos, né? Então o cacau entrou nisso e o que que foi acontecendo, né? O corpo começou a trabalhar melhor, os hormônios vão trabalhando melhor, até a questão de ciclo da mulher, né? O ciclo feminino, da menstruação, enfim, tudo Uhum. isso foi melhorando, foi se equilibrando. Uhum. E também a questão do peso, né? Que daí também é um fator que interessa bastante as pessoas, que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade, né, Sim. de perder peso. Eu também tinha por muitos anos. E a partir do momento que eu comecei com essa mudança de hábitos, que eu acho que é um casamento entre o emocional e hábitos, tá? Uhum. Porque eu não acredito que seja só exercício, Não. só uma coisa, eu acho que é um conjunto, e dentro deles o emocional é muito grande, ele pesa mesmo. Porque Isso. eu vivi na pele algumas situações de Uhum. estar com uma situação muito dolorosa e engordar absurdamente sem estar comendo Uhum. absurdamente. Então, não justificava que fosse comida, Uhum. era emocional. E Claro. aí, a partir do momento que tu se dá por conta disso, né, que nós falamos também, né, quando a gente come as emoções, Isso. quando a gente engole muito sapo, quando a gente está descontente com a nossa vida, quando a gente não vê sentido, propósito, a gente começa a inchar, 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 inchar. Então, a Expandir. partir expandir no mau sentido, né? É inflar mesmo. E aí, a partir daí que eu me dei por conta dessas coisas, eu disse, não, essa não é a vida que eu quero, né? Não é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a mudar esses hábitos. E aí, dentro disso, ontem também foi falado numa live, né, que eu acompanho ali as lives do Maurício, né, exemplos de outras pessoas, a maioria das pessoas que começa a consumir o cacau começa a perder peso. Uhum. E é mais ou menos assim, eu, né, ouvi ali que as outras pessoas também. Uma realidade de perder 5 quilos, que foi mais ou menos a minha, foi entre 5 e 7. Então, assim, que bênção, né? Que bênção Sim. que a gente Uhum. pode estar se nutrindo e, ao mesmo tempo, estar se alinhando, né? Porque eu acho que o nosso corpo natural, né, anos 70 volta ali, anos 60, 70, todo mundo, a maioria das pessoas eram esguias, né? Com os corpos esbeltos, né? Não tinha isso de obesidade mórbida, não tinha essas coisas, Porque né? tinha Então, mais movimento, o que né? que mudou, né? A gente começou, as pessoas tinham o hábito de se movimentar mais, tinham vidas um pouco mais leves do que essa loucura, né? Sim. Que é hoje, que é exigido. O que é exigido das pessoas hoje, olha, sinceramente, eu considero um pouco sobre-humano, assim, Uhum. desumano, É. sobre-humano. E então é uma exigência muito grande, né? E essa Uhum. quantidade de informação e essa dinâmica de vida que as pessoas não conseguem parar, não conseguem parar para comer, não conseguem parar para, né? É Não está loucura. na presença, né? Acho que o cacau também traz isso, né, Aline? Porque como ele alinha tudo, você acaba tendo foco, você acaba vivendo na presença, e é aquilo que eu falei no início da matriosca, né? Então todos os teus corpos vão se alinhando, e aí você Isso, vai chegando na tua essência, no teu bem-estar, né? isso.
Ontem também ouvi o Maurício falando muito sobre, claro que é uma parte mais holística, mas assim, vai te trazendo o teu propósito, vai te trazendo clareza. A questão da presença, ontem também a Fernanda falou nas palestras, né, que nós estivemos, a Fernanda lá do Prana, de Veranópolis, também adoro ela, beijo para ela. Beijo. Ela falou muito bem, assim, tu tá aqui, ou tu tá no celular, ou tu tá pensando no que tu tinha que ter feito antes de vir, ou tu tá pensando no que tu vai fazer depois, tu tá aqui no teu corpo, né? No nosso retiro de mulheres também, uma fala da Mônica, né? Corpo, tá tudo bem. A gente não tem o hábito de conversar com o nosso corpo, né? Na A gente não meditação tem que a gente hábito. faz no domingo de manhã, né, Aline? Eu e meu corpo, É para trazer isso, essa presença. isso, que a gente possa, né, dentro dos nossos hábitos, parar um pouquinho, né, dar uma respirada. Eu tô aqui, eu tô aqui, porque a nossa mente está sempre levando a gente ou para frente, para o futuro, Vou ou para o para o passado. passado, remoendo coisas, né? E a gente já sabe hoje, viver no passado traz a depressão, e viver no futuro traz a ansiedade, né? E boa parte da ansiedade também tem relação com o medo, né? Medo que fica muito latente. E assim, todos nós somos desafiados em momentos, situações, né? Eu, inclusive, tem momentos que sobe essa, né, uma preocupação, Claro. porque, né? Seria inocência dizer que a gente não tem, né? Que a gente Não. não tem compromissos, né? Decisões importantes, momentos, né? Difíceis às vezes, Sim. né? Porque a gente está num caminho, às vezes te surge uma coisa diferente e tu fica naquela, né? Qual caminho eu vou seguir? O que está mais alinhado? E acho que é importante isso, né? Quando a gente tenha um suporte de algo que nos traz de volta para a presença. E acho que o mais importante disso é o respirar também. E quando você estava falando dos hábitos saudáveis, eu ia dizer, eu não tenho cacau aqui ainda, então o que eu faço é a respiração de manhã. Eu levanto 10, 15 minutos antes para respirar, para fazer o vácuo, para fazer essa, para colocar os órgãos, né, internos no seu lugar, e isso também elimina a ansiedade. Então, são várias ferramentas, né, que pensam que você tem o cacau e que futuramente eu também vou ter, mas a gente tem que ir buscando o que está presente nesse momento e ajustando, né? Isso, já vou fazer propaganda. O Maurício manda para o mundo todo, tá? Então, o Ó, cacau é então, internacional. Então, é só. Tudo tem os meios. Essa parte é com ele, obviamente, né? Porque é ele que fez toda essa comercializa. jornada dele, né? Então vamos honrar também, né? Que chegam as pessoas certas para trazer, né? O que a gente precisa. E acho que cada pessoa se conecta com alguém que está em ressonância, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai me ouvir falar, vai dizer, o que que ela está falando? Mas tem pessoas que vêm me dizer assim, nossa, Aline, aquilo que tu falou para mim fez todo sentido. Então, assim, vamos focar em quem dá certo, né? Em Claro. quem ressoa com a gente, né? Terapeutas hoje, a gente tem muitos, e que bom, e cada vez mais a gente precisa, né? Cada vez mais a gente precisa se voltar a essa essência, né? A gente sair um pouquinho, né? Realmente. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo hoje é contar o que deu certo para a gente Sim. e dizer assim, que faça sentido para quem fizer sentido, que bom, que ótimo, né? Que a gente possa trazer, às vezes, até uma chance, uma oportunidade de melhora para a vida de alguém. Acho que esse é o foco principal, Sim. né? E que a gente possa ser canal de transformação. Acho que é muito sobre isso também. Eu tenho me visto agora, de um tempo para cá, muito nessa questão de divulgar as pessoas. E daí eu disse assim, gente, o que que é isso? Surgiu da onde? Aham. Né? Porque era algo que eu não fazia. E algo agora que está se tornando bem latente, assim, em mim. Cara, divulga quem é bom, divulga, Claro. sabe? Mostra, vai servir para alguém. Vou fazer outra divulgação. Ontem eu fui no osteopata, né? Que eu comecei a me aventurar aí nos esportes, né? E fazia 20 anos que eu não jogava vôlei, né? E eu fui querer jogar vôlei com intensidade, né? Comecei com vontade, com essa disposição, essa vontade, né? E aí fui 3 vezes numa semana, e eu sei que eu tenho tendinite no ombro, né, direito, e eu tenho que cuidar. Só que na hora que tu vai jogar, tu não pensa, né? Eu fui lá e saquei por cima, até que deu um crepe no meu ombro Ah, e afetou junto um ponto aqui da coluna, no momento de ir para trás, assim, que eram coisas que estavam adormecidas há um bom tempo, assim, nem lembrava mais muito. Mas eu sei que são coisas que eu tenho que cuidar, ficar de alerta, né? Então, o sim. que que eu fiz, né?
Eu disse, eu não vou deixar isso evoluir, eu vou ir atrás de um osteopata. E aí aquela coisa, tem esse profissional, tem aquele, aí um tu sente de ir, sente de não ir. E aí, na mesma semana, 3 pessoas me falaram do Rogério Valduga, né, que ele atende em Veranópolis, ele e a esposa dele também tem essa área de conhecimentos sistêmicos. Eu já vinha seguindo, eu já conheço eles de Uhum. muitos anos, mas a gente não tem muito contato, né, enfim, Sim. dia a dia, não. E aí eu fiquei com aquele nome na cabeça, mas daí eu disse, mas vou aqui mesmo em Nova Prata, mas não vinha ninguém. Até que, com essa situação do vôlei, eu disse, eu vou ter que ir. E aí, ontem, acabou abrindo uma brecha na agenda deles, eles me chamaram, fui, né, de última hora, enfim. E, cara, que profissional, que Coisa boa. profissional. Se vocês tiverem a Que atende oportunidade todo. de ir num osteopata, querem ir numa pessoa, assim, com conteúdo, vão no Rogério Valduga. Nossa, Olha ali, ó, tô fazendo propaganda. propaganda desse. Depois eu quero uma consulta. Não, tô brincando. Mas assim, a gente tem que valorizar quem é bom, Sim. né? E assim, o profissional que para te atender, ele ouve a tua história, ele considera tudo, todo o teu histórico de vida, ele anota tudo, e aí casou muito com o que eu penso, assim. Ele considerou todas as questões de traumas. Uhum. Quando que tu caiu, quando que tu se bateu, acidentes, tu passou por isso, tu passou por aquilo, traumas, cirurgias, traumas, enfim, tudo que afeta o teu corpo, né, que Uhum. possa te levar a ter a origem das dores Claro. também. E o Uhum. atendimento dele, assim, magnífico, e assim, uma pessoa riquíssima em conteúdo. Então, assim, isso me traz muita alegria, quando eu consigo estar nesses ambientes com pessoas que são ricas em conteúdo, né, Uhum. que têm esse conhecimento, e Que que olham para usam o isso todo, para né? ajudar as Uhum. pessoas. Então, acho que essa mensagem, assim, eu saí de lá ontem. Olha, foi uns exercícios, uns movimentos ali bem fortes no ombro, né? Ele me dizia, vai doer, vai ficar doído, não te preocupa que uns dias dói, é normal. Da coluna ali também me deu umas torcidas, parecia um boneco de mola, mas eu saí de lá bem, e o que me deu mais alegria, assim, é de poder estar tendo essas conexões com pessoas, né, alinhadas, pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm esse Então, na propósito, que essência, estão né? na Que voltaram para essência. Acho que é isso que fica forte, conectados. assim. Isso, ele está alinhado com o propósito Uhum. dele, né? Ele contou um pouquinho, faz 17 anos, e como todo mundo, né? Passou pelos Sim. suas situações, e ele e a esposa dele estão nessa caminhada juntos, né? Então, que bom quando tu Sim. consegue encontrar pessoas que têm esse mesmo propósito e aí caminham juntos, né? Que é bonito de ver isso também. Sim. Então, eu acho que, para mim, assim, hoje, o que eu trago de mensagem, assim, procura a sua turma, Uhum. né? Eu passei um ano aí bem reclusa, né? Realmente, para algumas pessoas vão dizer assim, demorou demais, podia ter aproveitado a tua vida antes. Cara, foi um processo, Tudo tem foi seu um tempo. processo, Tudo no tudo tem tempo seu certo. tempo. Aham. E agora eu tô ontem, por exemplo, né? Outra coisa, né? Quando tá nesse processo assim, tu está sozinha, né? Eu estou sozinha, né? Então aquela coisa assim, tem um evento. Eu convidei uma, duas amigas, acabou não dando certo de irem. Aí ontem chegou perto da hora de ir, como eu tinha ido nessa correria, Veranópolis, fazer a consulta, acabei indo lá comer meu sorvetinho, né? E acabei vindo quase em cima da hora e disse assim, ai meu Deus, será que eu vou? Vai ficar muito tarde, porque tinha uma propaganda que era até às 11, né? Eu disse, meu Deus, até às 11. Disse, não, eu vou. E fui sozinha. Cheguei lá Aham. sozinha, sentei sozinha, por acaso onde eu sentei ninguém sentou por perto, e daí eu também gosto de, nesses lugares, estar focada, prestar atenção, Uhum. sabe? Trazer as mensagens, trazer o conteúdo. Até quando eu assisto um filme, Uhum. não me convide para ver um filme conversando. Eu fico brava. Eu gosto de estar ali, ver Aham. o que eu tô, né? Sim, Pegar a foco. história, né? Geralmente são filmes complexos também, então tem aquelas coisas que tem que prestar atenção para pegar o contexto. Enfim, só que eu estava lá sozinha, mas eu não estava sozinha, porque as palestrantes que estavam lá eu conhecia todas. Então, Que assim, bom. uma alegria de ver essas amigas Uhum. brilhando, né? Uhum. Então, eu já me senti acompanhada com elas. Que até a Monique está Conforme aqui nos a assistindo, né? Beijo, que Monique. tá aqui. A Monique foi maravilhosa, né? Que potência, né? Eu só Aham. digo assim, eu conheci ela lá entre 2010 e 2014, que foi a época que eu trabalhei na SIC, Sim. né? E ela era uma guriazinha.
E eu até comentei ontem com a Marluce, que eu também encontrei lá, maravilhosa, né? Ficamos juntas lá, conversamos, fizemos umas trocas bem legais. E eu comentei, eu conheci uma Hum, guriazinha, na época hum. a nossa diferença de idade, né, deixava nós ali numa diferença Sim, grande, né? Então eu considerava ela uma guriazinha. Eu disse, agora, nós estamos na mesma, porque mulheres nós estamos na mesma adultas, fase maduras. de vida, na mesma linha de pensamento. Então, que bom, que bênção que a gente pode encontrar essas pessoas, né? Fazer É essa incrível. conexão. E é bom ver, né, as pessoas brilharem. Acho que Aham, isso é o principal. Que a sim, gente possa admirar as pessoas, né, e dar sim. suporte também, e dar apoio. E tu também, né, Ivete, com esse trabalho que está fazendo agora, que, querendo ou não, está trazendo, dando voz às pessoas que às vezes não são vistas, né? Tipo, Isso. pessoas que eu, por anos também, ninguém nem sabia que Eu eu tinha também não, né? envolvimento, né? Eu nem fazia story, não fazia nada, estava escondida. E chegou um momento que eu disse, eu preciso compartilhar, eu preciso Às vezes falar. tem gente que me diz assim, ai, tu não precisa compartilhar toda a tua vida, né? Tu não precisa compartilhar até teu café da manhã. Cara, mas se faz sentido para ti, É, faz. Tu uma não tá coisa fazendo para os outros. boa. Eu ali, o primeiro dia que eu compartilhei de exercício, tava fazendo exercício em casa. Cara, não era para os outros, era para mim. Era para eu dizer Sim, assim, agora tu mostrou, agora agora tu tu vai ficar no faz. teu foco, tu Né? faz. E é o É, que tem me mantido, e né? as É o que tem me orelhas mantido. mais perto da nossa boca são as nossas, então a gente está falando para nós mesmas, né? A importância dos hábitos saudáveis, a importância de seguir, a importância de fazer, de estar conectado com a nossa essência, então é para nós primeiro, né? Isso. É tudo, eu sempre, às vezes eu, por exemplo, faço a live e depois eu assisto, porque na hora que a gente está falando, a gente não consegue captar, né? A Não, gente deixa, é um canal, como diz, é. vai fluindo o que a gente está falando. E depois eu gosto de assistir para eu ouvir o que eu falei e eu mesma fazer esse processo de eu entender o que eu estou falando, ter essa compreensão também, né? Sim. E Então, acho que Aline, é. já fica o convite para a semana que vem. Se você puder, a gente faz uma outra. E porque a gente já vai ter que cortar aqui. Como é que nós estamos de tempo? Hoje eu não senti. Ó, já passou bastante. É aquilo, né? Quando a gente fala com entusiasmo, o E com tempo o voa, coração, né? voa. Transbordando amor. Isso. A gente não vê os minutos passarem, né? É. Então, vamos fazendo um fechamento aqui, agradecendo a todos que entraram, a Keide dizendo que é importante ter equilíbrio em tudo. A Neuza tinha comentado alguma coisa que ficou aqui em cima, deixa eu ver o que que era. Que o cacau 100% natural é o melhor e o benefício é sensacional. Então, a Neuza já conhece aí a importância do cacau. Isso, é o cacau 100%, né? Com certeza, Aham. 100% e orgânico, né? Que é o E um que... abraço para todos que entraram aí, para todos que vão ver depois, para quem a gente não citou o nome, sintam-se abraçados também. Isso. E a Só gente agradecer a todos. vai fechando por aqui, Aline. Então, se quiser fazer o teu recado, dar teu recado final, a gente vai encerrando. Bom, então, meu recado final rapidamente, né? Eu me empolguei, realmente falei, não falei tudo que eu gostaria de falar, mas enfim, Semana que teremos vem tem mais. próximas oportunidades, né? E só agradecer a todos que estiveram aqui, todos que vão assistir depois. Como a gente sempre diz, leva o que te faz sentido, descarta o que não faz, e que cada um possa encontrar o seu caminho, o seu propósito, e ser feliz do jeito que é, né? Acho que é o mais Uhum, importante, uhum. né? Ser quem a gente é. Um Isso. abração para todo mundo, então. Obrigado pela E eu presença. quero mandar E um nos vemos. beijo, então, para todos os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos que vão ver depois. Beijão. Luiz, que está aí desde o início. Obrigada pela companhia, filho. Meu esposo, que vai ver depois. Um beijão. E honrando os nossos ancestrais, né? Já que o Cacau traz essa coisa da mãe, então vamos honrar quem nos deu a vida aí, né? Todos que a gente precisa do pai também, né? Mas que o Cacau é a mama cacau aí. Então, obrigada, Aline, por trazer esse conhecimento. Te agradeço muito pela disponibilidade, pelo teu tempo. E se você puder, na sexta-feira que vem, tem mais. Vamos lá, vamos lá. Seguimos, né, gente? Seguimos. Um abraço para todo mundo. Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.